Boker Tov, muita alegria. Hoje, o mundo todo realiza o Siyum do Masechet Baba Metzia e, em breve, vamos iniciar o terceiro portal, a terceira baba, a terceira porta deste Seder tão especial. Esse Seder que envolve os estudos tão profundos desses livros que correspondem a quem estuda o Rosh Mishpat, que não são as sentenças, o Seder Nezekim, assim traz o Shulchan Aruch. E hoje, nesse Siyum do Baba Metzia, eu ainda não vou realizar o Siyum, vou realizar um pouco mais adiante para fazer uma Hazará, ou seja, fazer uma revisão de alguns dapim específicos, mas eu faço questão de deixar esse adendo e essa alegria para vocês, um Hazak, o Baruch, sejam fortes, né, e abençoados todos aqueles que finalizaram mais essa porta, mais esse Masechet, mais esse tratado. E amanhã já começa o tratado de Baba Batra. Esse é um dos, assim como o Baba Metzia e o Baba Kama, são os três tratados mais estudados nas Yeshivot. Além do Masechet Brachot, PA, Megillah, etc., entre outros, mas estes três, pela lógica que acompanha e por serem ligados a prejuízos e formas de como utilizar, são muito estudados. Também a gente não pode esquecer o Gittin, não que não possamos precisar, mas é necessário estudar o Kiddushim, etc. Todos são importantes. Esses três têm um adendo muito especial para quem já estudou ou vai estudar numa yeshiva ou em um kollel, que é um centro de formação rabínica para homens casados. Ainda assim, eu vou deixar um adendo muito interessante, que essas palavras sejam para Leilun Nishmat de Yosef Rahamim Chai Ben Esther, o senhor Joseph Safra, que para toda a comunidade é um grande benemérito, e até hoje os seus filhos e a sua esposa continuam mantendo um elo muito forte de fazer o bem sem olhar quem. Então, vendo a beleza desses projetos que eles desenvolvem por toda a comunidade, em todos os seus elos, que a Nefesh, a alma do Senhor Joseph Safra possa continuar se elevando através hoje da sua ex-esposa, a viúva, a senhora Vicky, e todos os filhos que possam ser sempre abençoados. Não devemos esquecer que no Baba Metzia traz algo muito bonito em relação ao Pat Shaharit. Isso num Shabbat, há mais ou menos 2 Shabbatots atrás, eu passei a Seudat Shlishi com o querido rabino Eliezer Gubefai. Ele leu para gente dentro e ele trouxe o Nyan, ou seja, a beleza e aquele que recebe o Pat Shaharit, aquele que come pão pela manhã. Óbvio que nós temos a ideia e a certeza que muitos têm problema com glúten, não podem comer pão, leveduras, etc. Então, dadas as suas circunstâncias, existem muitas formas de fazer outros tipos de pães, que sejam de arroz, que sejam de milho, ou qualquer material ou insumo que não faça mal para a pessoa. E, claro, a pessoa não precisa estar passando mal, inclusive se é o malachá. A gente começa o Shulchan Aruch logo em relação a Lahut Shabbat, e o Shulchan Aruch, a Mishnah Berurah, o Shulchan Aruch Harav, eles discutem se a pessoa é obrigada a comer peixe, comer carne. Assim traz o Siman em Or HaChaim, Resh Men. Começamos com Resh Men Gimel, o que é o Oneg do Shabbat. A partir do terceiro tomo, o Gimel da Mishnah Berurah, eu posso afirmar para vocês que se você passa mal comendo carne, não precisa comer carne, da mesma forma peixe. Mas aquele que não passa mal e come recebe um unhão especial. Da mesma forma em relação ao pão. A gente sabe que muita gente tem intolerância com farinha, etc. Mas quem pode, lá vamos lá. Nós sabemos que o pão ele se refere ao man,
que Israel recebeu na saída do Egito. O man é o maná que cai dos céus. E a porção dupla na sexta-feira, por isso que se faz seudá tanto à noite como de dia, e tem uma discussão entre alguns grupos se tem uma terceira seudá. Eu recomendo que se faça, porque aquele que faz seudá, se Shelishi, a terceira seudá, ele recebe o Inhã, e assim traz os nossos mestres, que ele não vai passar pelo sofrimento das guerras de Gog e Magog, ou qualquer tipo de sofrimento além adicional da alma, né? Da mesma forma, eu faço questão de lembrar, quando eu cheguei no Brasil, no meio da pandemia, eu casei aqui no Brasil, eu estava em Israel, e o primeiro Shabat, eu acho que o segundo ou terceiro Shabat que eu passei aqui, eu estava na sinagoga, e era próximo de Seudat Shelishi. Existe um grande receio de fazer Seudá junto, cada um sentava numa ponta, e o Rabino Davi Weizmann deu uma drachá muito importante. Ele trouxe o Shulchan Aruch dentro, e tem mais duas opiniões. Claro que sabemos da importância de fazer Seudat Shelishi, mas se a pessoa está muito cheia, ele não tem como se alimentar. O Shulchan Aruch Harav do Admor Hazaken, Balatânia, escreveu Tânia, também traz que a pessoa pode sair da obrigação se ele comer frutas, sem problema algum. Já que o pão em si, ele está cheio, ele não tem como comer pão. Mas existe uma outra opinião, inclusive do próprio Yosef Karo, que traz que se a pessoa escutar um shiur, ou seja, uma aula, uma palestra envolvendo Torá, os ensinamentos da Torá, ele sai da obrigação de ter que comer. Essa opinião fala que ele, inclusive, sai da obrigação da Seudat Shelishi. Isso mostra pra gente a beleza de quem faz e recebe um estudo da Torá aqui do chá. Então, o que é o Pat Harit? O pão, ele tira e desvincula qualquer tipo de ataque espiritual. Logo, ele salva, isso está na Gemara, isso está no Talmud, salva dos demônios, traz melhor raciocínio, traz mais força para poder estudar, mata os vermes internos do intestino, tira a inveja, traz o amor. A pessoa nunca vai passar fome ou sede e não sofre de frio e nem de calor. Lembrando que em Od Milvador não há nenhum acima dele, que é o Kadosh Baruch Hu Boreolam. Então isso está dentro da Gemara, do Talmud. Podem olhar dentro, mas para olhar dentro tem que estudar o Baba Metzia. Eu não vou falar qual da PIN, para que vocês possam pesquisar com muita alegria.